Então vamos lá, gente, para a aula de hoje. Hoje vai ser sobre plateumintos e nemateumintos, né? Na aula passada a gente viu porífero e quinidários, hoje é os vermes, plateumintos e nemateumintos. Então vamos lá, plateumintos. Então, como eu já falei para vocês aí, os plateumintos, plateumintos e nemateumintos, os dois são vermes, tá? A diferença de plateumintos para nemateumintos, tanto que mintos aí significa verme, tá? Plateu significa achatado. Plateu significa achatado e minto significa verme, tá? Então, no caso dos plateumintos, são vermes achatados. E nemateumintos também tem mintos, que é vermes também. Já a gente chega neles. Para vocês lembrarem, no dia da prova, plateumintos e nemateumintos, para vocês lembrarem, vocês lembram da letra P. Eu já falei para vocês aqui. Vocês lembram dessa letrinha P. Essa letra P aqui, os plateumintos, eles vêm primeiro, tá? Então, primeiro vem os plateumintos. Então, P de primeiro, tá? P de primeiro e P de plateuminto. Para vocês lembrarem, assim, é só uma dicasinha para vocês lembrarem disso lá no dia da prova, tá? Aí vocês lembram, letra plateumintos. Plateumintos são os primeiros, que aí começa com P, beleza? Então, se eles são os primeiros, eles são menos evoluídos que os nemateumintos, porque os nemateumintos são mais evoluídos que os plateumintos. Então, olha só. Os plateumintos, se vocês enxergarem os plateumintos de lado ou de frente, eles vão ficar assim, tá? Eles podem ser grandes. Agora, se vocês enxergarem ele de lado, eles vão ser assim, ó, de lado, igual uma folha. Por quê? Eles são finos, eles são um corpo achatado, então eles vão ficar parecendo uma folha de papel. Eles são fininhos, tá? Eles não têm tubo digestório, então se eles não têm o tubo digestório, eles conseguem ficar fino, tá? Coisas que os nemateumintos não, os nemateumintos já são redondinhos, eles não, eles são achatados, os plateumintos. Características, são vermes de corpo achatado, como eu já falei, eles são triblásticos, triblástico quer dizer que eles têm 3 folhetos germinativos, 3 camadas de pele, acelomados, acelomados quer dizer que eles não têm celoma. Celoma é o que faz os órgãos deles, tá? Então, eles não possuem órgãos verdadeiros ainda. E com simetria bilateral. O que é simetria bilateral? O lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, se cortar ele no meio, o lado direito vai ser idêntico ao lado esquerdo. É igual aos seres humanos, tá? Os seres humanos também, a gente tem simetria bilateral. Esse lado é igual a esse lado. São protostômios. Quer dizer o que protostômios? Protostômios quer dizer que na formação deles, cria primeiro a boca. Esses animais, eles não possuem 1 ânus, tá? Então, como é que eles fazem cocô, professor, se eles não têm 1 ânus? A gente vai ver isso aí também mais na frente, tá? Eles não possuem ânus, eles têm sistema digestório incompleto. Então, eles têm a boca, só que eles não possuem 1 ânus, tá? O habitat deles. Eles têm vida livre, alguns, né? Outros são terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada. E alguns são parasitas. Então, dependendo da espécie, eles podem ter vida livre, eles vivem sozinhos lá por eles, ou eles são parasitas. Eles entram dentro dos seres humanos e de alguns animais. Classe. A classe tubelária. A classe tubelária são as planárias. As planárias, elas vão ter vida livre, tá? As trematodas e as cestodas, elas são parasitas. Só que as trematodas, elas têm o macho e a fêmea, tá? Aqui nas trematodas, a gente tem o macho e a fêmea. E nas cestodas, elas são assexuados. Eles são, um só é macho e fêmea. Por isso o nome solitárias. Elas são solitárias, tá? São as maiores. Dessa classe aqui, são os maiores vermes. Eles podem chegar até 15 metros, os cestodas. As tênias, tá? Então, a gente também chama eles de solitárias, ok? Então, vamos lá. Anatomia. Sistema digestório. O sistema digestório é incompleto, porque eles têm boca e não têm ânus. Sistema cardiovascular. Eles não possuem o sistema cardiovascular, eles não possuem coração, e eles não têm veias, artérias, eles não possuem, porque eles são acelomados. Lembra que eu falei? Acelomados quer dizer que eles não têm o celoma, que faz os órgãos dele. Sistema cardiovascular, já falei, não tem. Sistema respiratório, ausente. Eles não possuem um sistema respiratório. As células dele
fazem respiração sozinha. Cada célula faz sua respiração. Sistema excretor. Eles têm um sistema excretor, só que não é o ânus, tá? Eles têm sistema digestório incompleto. Eles vão excretar através da pele. Então, o nome do que eles secretam é células flama. Então, essas células flama é o que vai fazer eles excretarem, tá? As fezes deles. Então, já eu vou mostrar para vocês aqui sobre células flama, que é o sistema excretor desses animais. Sistema nervoso é presente. Então, esses animais eles possuem um sistema nervoso. Esse sistema nervoso, vocês lembram nos quinidários? Que os quinidários eles começaram a criar um sistema nervoso, só que a gente chama de sistema nervoso difuso. Vocês triscam no quinidário, que é a água viva, e aí eles sentem que foi triscado, só que não sabem aonde, tá? Aí a gente chama isso de sistema nervoso difuso. Os plateumintos aqui, esses vermes, eles já sabem onde vão ser tocados. Se vocês tocarem esses vermes, eles vão sentir e vão saber em qual parte do corpo deles que foram tocados, tá? Esses animais também, eles são os primeiros animais a possuírem um tipo de uma cabeça. Então, a partir desses animais aí, que foi começando a evolução e criando cabeça. Dos plateumintos em diante aí, agora, os animais vão ter cabeça. Por quê? Quinidário e porífero, aqueles que a gente viu nas aulas passadas, ainda não tinham cabeça, não tinham um formato de cabeça. No caso aqui dos plateumintos, os plateumintos têm sim já uma cabeça, tá ok? E na cabeça dos plateumintos já começou a criar um tipo de olhos, só que ainda não são olhos definidos. A gente chama isso de ósselos, tá? Não chama de olhos, chama de ósselos. Para que servem os ósselos, então, se não é para enxergar? Eles não enxergam forma, eles não enxergam nada. A única coisa que eles vão saber através dos ósselos é se está dia, ou se é noite. Eles só vão captar a luz, tá? Então, se eles estão captando a luz, é dia. Se eles não estão captando luz, é porque é noite. Tá ok? Aqui, gente, nessa foto aqui, as células flamas dele, tá? Então, eles vão excretar através dessas células flamas aqui, ó. Tá vendo? E tudo isso aqui azulzinho são as células flamas deles. Então, eles vão excretar através da pele. Eles vão comer pela boca. E aí eles vão excretar aqui, ó, por esses poros. Tá vendo? Tem uns poros aqui na pele deles. Então, os dejetos vai sair por essas células chamadas células flamas, tá? A reprodução. Esses animais, eles têm os dois tipos de reprodução. Então, eles podem ser a reprodução sexuada, que tem o macho e a fêmea, aqui, ó. Aí tem o macho e a fêmea, aí eles vão pôr ovos, e desses ovos vão nascer vários filhotinhos, várias larvas. E eles vão se reproduzir sozinhos, reprodução assexuada. A gente chama esse tipo de reprodução aqui também de reconstituição, tá? Ou de fragmentação. Fragmentação por quê? Tá vendo? Ele está se fragmentando, ele está tirando uma parte do corpo dele, ó. E aí vai nascer outro aqui, ó. Ou se você pegar esse animal e cortar ele em várias partes, cada partezinha dessa vai se regenerar e formar um novo indivíduo. Então ele vai aqui, se você cortar ele em 3, como está aqui, ó, essa parte aqui vai se transformar em um, essa parte do meio vai se transformar em outro e essa aqui vai se transformar em outro, tá? Então, se você cortar ele em 3, vai virar 3 planárias. No caso desses animais aqui, são as planárias, tá? As tênias, porque aqui esses aqui tem a vida livre, mas tem os outros também, tem os outros aí, que no caso é a solitária, né? Eles têm reprodução sexuada, mas eles são sozinhos, tá? Eles vão ter uma reprodução sexuada, mas é autofecundação. Tá? É uma autofecundação. Como assim? Um animal só, ele vai ser macho e vai ser fêmea. Esse animal vai ser macho e vai ser fêmea e ele vai se autofecundar. Ele mesmo vai fecundar ele, tá? Então a gente fala que isso é uma reprodução sexuada, mas por autofecundação, tá ok? E o esquitossomos, gente, vamos parar de riscar aí, por favor. Obrigado. O esquitossomo, ele
tem o macho e tem a fêmea, tá? Então, aqui no esquitossomo vai ter o macho e vai ter a fêmea separados. Então, eles só são reprodução sexuada, tá? O macho e a fêmea, a gente chama isso aqui de dimorfismo sexual. Por que dimorfismo? Porque a gente consegue, a gente mesmo, assim, mesmo quem não é especialista em verme, sabe falar quem é o macho e quem é a fêmea. Então, é totalmente diferente o macho da fêmea. Então, só de olhar, a gente já sabe quem é o macho e quem é a fêmea. No caso dos esquitossomos, que é outro tipo de verme plateuminto, tá? Então, os plateumintos, a gente tem as planárias, que são esses aqui, ó, que se partem. A gente tem as solitárias, né, que são as tênias, e a gente tem o esquitossomo, tá? Que a gente vai ver já já o esquitossomo aí. Parasitas ou parasitoses causada por plateumintos. Então, quais são as parasitoses causadas pelos plateumintos? As tênias, existem dois tipos de solitárias, né? Tênia é solitária. Então, existem dois tipos de solitárias. As solitárias solium e as solitárias saginatas, tá? A tênia solium e a tênia saginata. A solium, ela é uma tênia do porco. A tênia saginata é uma solitária que vem do boi. Ah, mas como é que a gente consegue pegar isso? Através consumindo a carne mal passada, tá? Porque o fogo mata os ovos desses animais na carne. Mas é todo porco e todo boi que tem isso? Não. É só porco e boi infectado por esses vermes, tá? Esses porcos, esses bois aí que vendem, a maioria, são todos tratados, vermifugados, tá? Então, eles são totalmente sem vermes. Agora, esses outros, assim, que vivem em rua, às vezes pega, joga esses boi na rua, esses porcos na rua, e depois vai lá, mata ele. Esses porcos vivem em esgoto, né? Tomando banho. Aí depois vai lá, mata ele e vai comer a carne mal passada. Aí talvez esses porcos, esses bois criados em rua, aí sim pode ser que eles pegaram uma verminose, né? Então eles podem ser que tenham esses vermes dentro deles, essas solitárias. E aí essas solitárias elas põem os ovos e esses ovos ficam entranhados na carne, tá? Tanto do boi quanto do porco. E depois, como a gente vai comer essa carne mal passada, aí a gente acaba comendo junto os ovos. E esses ovos não morreram com o calor, porque a carne foi mal passada. E aí acaba fecundando dentro da gente. E a gente acaba aderindo esses vermes, tá? A gente comer, eles podem crescer dentro da gente, mano. Eles vão crescer dentro da gente. Eles vão nascer lá dentro e aí eles vão crescer e vão se reproduzir. Mas depois ele sai, professor? Oi? Ou ele fica... Depois ele sai? Assim, eles vão sair, mas eles preferem ficar lá dentro. Você tá comendo, eles estão pegando os nutrientes que você tá comendo, tá? Peraí, eles não vão sair igual o Alien faz, Tim Preguinho. Não, vão sair quando junto com as fezes. Ah, tá. E também dá doença barriga d'água, né? Quando você for no banheiro, eles saem nas fezes, tá? Professor, e também dá doença barriga d'água. Não, eu vou mostrar aqui para vocês. Forma de contaminação. A ingestão de larvas. Então, a gente vai ingerir a larva através de carne mal cozida, tá? A profilaxia. Não ingerir carne mal cozida. Hábitos de higiene e saneamento básico. Então, aqui está a foto dos dois. Tanto a do porco quanto a do boi, tá? Então, aqui é a cabeça dos dois, ó. A saginata e a solium, tá bom? Então, essas duas aqui, uma é do porco e a outra é do boi, tá? Então, vocês podem pegar esses dois tipos de verme aqui comendo carne mal passada com esses animais aí sendo contaminados, tá? Mas a maioria dos animais não são contaminados. É bonitinho, né? Bonitinho. Bonitinho e letal. Bonitinho e mortal. É a mesma coisa então, que gente, o peixe-bolha podia ser galã de novela mexicana. Então, olha só. Ao ingerir ou se alimentar de carne crua ou mal passada,
o homem pode ingerir o cisticercos. O cisticercos é a larva das tênias, tá? Tanto do porco quanto do boi. No intestino, a larva se liberta e fixa ao escólex, né? Cresce originando a tênia adulta. E aí, como falou aí para vocês, né? A gente ingere os ovos desses animais, esses animais eles vão nascer dentro da gente, e aí, olha só, eles ficam aqui, ó, dentro do nosso intestino, tá vendo? Aqui é onde eles nascem, ó. Então, professor, eles vão matando aos poucos, é? Oi? Ele vai nos matando aos poucos. É, isso. É porque ele vai tirando seus nutrientes. E aí você vai ficando com anemia, né? Então você vai ficando mais Isso fraco. daí é um Então, uma pessoa parasitismo, com esses resumindo. vermes, a pessoa vai ficando fraco, sem nutrientes, sem É o vitamina. parasitismo, Porque né, esses professor? animais tiram. Tio, pode ficar também desnutrido, né? Também? Aham, vai ficando desnutrido. No caso da tênia saginata, né? A tênia do boi. No caso da do porco, a Solium, é mais perigoso ainda, tá? A do porco é mais perigoso ainda. Então, a do boi, a saginata, ataca o nosso intestino, tirando nossos nutrientes, tá? A Solium, a do porco, é mais perigosa. Por quê? A Solium ataca o quê? A Solium ataca o nosso cérebro e o nosso coração. Olha só o que o verme fez no cérebro. Ele furou o cérebro todinho, ó. Então, vai furar o cérebro todinho e acaba a pessoa tendo convulsão e acaba morrendo, tá? Aqui, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha? Epilepsia? Essa bolinha aqui é um ovo de uma tênia na carne do boi. Olha só. Aí quando assa essa carne aqui, às vezes não mata porque vai comer essa carne crua, né? E aí acaba ingerindo esses ovos aqui. Aí esses ovos vai parar dentro da gente e aí acaba nascendo e se tornando uma solitária grandona, tá? Podendo chegar até 15 metros. Só que Professor, ele pode... chega até 15 metros, mas como eu falei para vocês, é um plateuminto. O plateuminto, ele é achatado. Um papel higiênico, ele chega até 50 metros. Mas olha o tamanhozinho do papel higiênico. Por quê? O papel higiênico, ele é enrolado. Esses animais aqui também, eles são achatados. Os plateumintos são achatados. Então, eles são enroladinhos. Eles podem chegar a 15 metros, só que eles ficam enroladinhos lá dentro, tá? Eles não ficam... Então, eles são fininhos. Mas eles podem chegar a 15 metros. Muito grande, né? Do tamanho da sala de aula lá da escola, mais ou menos. Dentro de uma pessoa. Tá. Esquistossomose é o outro verme. Então, a gente falou aqui das planárias, né? Aqueles lá que tem vida livre, fica na água. A gente falou das tênias, que são as solitárias. E agora o esquistossomose. O esquistossomose é outro plateuminto. Esse aqui é o que causa a barriga d'água, né? Que vocês falaram aí, né? Então, a barriga d'água, ela é criado como? Aqui, o agente é o Esquistossoma mansoni, né? Então, o Esquistossoma mansoni, olha o nome da doença, esquistossomose. Esquistossomose, o nome do verme, Esquistossoma mansoni. É bem parecido, então dá pra gente lembrar no dia da prova, tá? Forma de contaminação, penetração ativa da larva cercar através da pele. A gente, às vezes, entra num rio, em uma lagoa, e essa lagoa está contaminada. E aí, essa larva, ela entra na nossa pele, ela fura a nossa pele e entra. E aí vai para a nossa corrente sanguínea. E aí vai parar também no nosso intestino, tá? Como eu falei para vocês aqui, ó. A gente consegue diferenciar esses animais, o macho da fêmea. Olha o macho é tipo essa casca aqui, ó. A gente acha que é uma casca, tá vendo? Ó? Esse é o macho. E aqui dentro é a fêmea. Quando a fêmea encontra o macho, aqui é uma foto verdadeira. Ó. O macho aqui fora e lá dentro do macho, ó, a gente encontra a fêmea. Então, esse verme aí, quando a fêmea encontra o macho, a fêmea passa a morar dentro do macho. Ela mora dentro do macho. O macho abre essa cavidade aqui, ó, e a fêmea entra e pronto. Agora eles só vão se separar quando eles morrerem. Eles nunca mais se separam.
Por quê? A fêmea vai começar a colocar ovos e o macho espermatozoide. E aí eles vão ficar aí só colocando ovos dentro da pessoa. Até entupir a pessoa de ovos lá e nascer. Aí a pessoa lotada de ovos desses animais, aí vai defecar. Aí essa pessoa... acontece mais, gente, em pessoas que moram muito na roça, que não tem saneamento básico. Então as pessoas vão lá e vão defecar ali perto do rio, ou até mesmo dentro do rio. Aí defeca lá, perto do rio, quando chove, aí essas fezes cheias de ovos vai para dentro do rio. Ou quando defeca dentro do rio, cai diretão lá dentro, né? Aí vai nascer uma larvinha, ó. Vai nascer uma larva. Aqui, ó. A gente chama essa larva de miracídio. Aí nasce esse miracídio. Aí esses miracídios aqui, eles vão nadando e entra dentro de um caramujo. Esse caracolzinho aqui. Aí ele vai se desenvolver lá dentro do caramujo. Aí ele desenvolveu, aí vai sair do caramujo em forma de outro tipo de larva, que o nome da larva é cercária. Aí alguma pessoa vai nadar ali naquele lago contaminado, aí essa cercária aqui vai e entra dentro do pé, da perna, né? Pela pele. E aí vai parar no intestino de novo do ser humano. Então, ó, esse homem aqui, ele tá com os pés dentro da água. Aí a cercária vai e fura a pele do homem e entra lá dentro do homem, corrente sanguínea, e vai parar no estômago. Oi. Quando esses lagos estão contaminados, não pode fazer xixi, porque aí ele sobe pelo, né? Também, tudo. Eu já vi esse caso. Então ele vai entrar, tanto que quando às vezes a gente vai nadar num rio desse que está contaminado, a nossa pele fica coçando muito. Por que coça? Porque furou a nossa pele, né? A cercária, ela furou a nossa pele. E aí vem a coçar muito. E aí, quando esse animal está dentro da gente, aí ele vai crescer e vai se tornar um macho ou uma fêmea. Porque vai entrar um só, vai entrar vários, né? E quando entrar esses vários, aí vai ser um monte macho, um monte fêmea. Aí eles vão crescer, né, e se tornar machos e fêmeas. Aí eles vão encontrar o parceiro e a parceira dele. A fêmea vai passar a morar junto do macho, tá? Aqui em cima, ó. A fêmea passa a morar dentro do macho, aí começa a colocar ovos de novo. Colocar ovos. E aí, quem tem essa doença, a barriga começa a inchar. A barriga começa a crescer. E ela fica uma aparência de meia transparente. Fica uma aparência de uma barriga cheia de água. Uma barriga mole e cheia e transparente. Dá pra ver, tipo, até umas veias assim na barriga. É diferente de... fica parecendo barriga de grávida? Não, barriga de grávida é saudável, uma barriga bonita. A barriga d'água, através desses vermes, é uma barriga feia, já é uma doença, tá? Aqui tem uma foto aqui de umas pessoas que contraíram essa doença. Olha só a barriga. Então, aqui é a barriga d'água. Aqui é a barriga d'água, tá? Então, olha só, os ovos deles, os ovos do esquitossomo, e aqui quando eles nascem, a cercária, tá? Então, a cercária aqui, ó, esse vermezinho aqui, ó, ele entra através da nossa pele e vai parar aqui no nosso estômago fazendo isso aqui, tá? Criando a barriga d'água, essa doença aí. Aí tem cura, vai ter tratamento, vai diminuir, vai matar esses vermes aí, tá? E aí vai ter cura. E olha só, a pessoa é magro, tá vendo o braço dele? Olha só, dá pra ver os ossos, tudinho assim, ó. Bem magrinho e o buchão, a barriga grandona. Então, por quê? A pessoa tá desnutrida e a barriga grandona, porque tá cheia de verme, né? E aqui tá todo desnutrido a pessoa. Então, gente, não é uma barriga saudável, tá vendo? É uma barriga, já dá pra ver que é uma barriga de doença. Eu vou fazer a chamada aqui, aí se der a gente continua nos nemateumintos.